E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em uma entrevista que deu o que falar, um dos principais atacantes do Grêmio trouxe à tona um sentimento inesperado sobre a atual temporada do Brasileirão. Durante uma coletiva após o último jogo, ele confessou estar surpreso com a posição do Fluminense na tabela. As palavras, carregadas de sinceridade, rapidamente ecoaram entre torcedores, analistas e até mesmo nos bastidores do futebol nacional. É um pouco difícil de entender como um time como o Fluminense, com tanta qualidade e uma torcida apaixonada, está nessa posição, comentou o jogador, sem esconder sua perplexidade. A declaração, feita com um misto de admiração e crítica, gerou um intenso debate entre os fãs do futebol brasileiro. Afinal, o que estaria impedindo o Fluminense de alcançar posições mais altas no campeonato? A entrevista rapidamente se tornou viral, principalmente entre os torcedores dos dois clubes. Enquanto alguns tricolores encararam as palavras como um elogio ao potencial do time, outros questionaram se o comentário não carregava um tom de provocação. No entanto, o atacante foi claro em sua postura: tenho muito respeito pelo Fluminense e por sua história. É um clube que sempre forma grandes equipes, então é surpreendente vê-los nessa situação. Especialistas em futebol também se manifestaram sobre a fala do jogador gremista. Muitos concordaram que a temporada do Fluminense tem sido marcada por altos e baixos, com atuações que ora mostram um time competitivo, ora deixam a desejar. Para alguns comentaristas, a surpresa do atacante reflete o que muitos já pensam, mas poucos têm coragem de dizer abertamente. Nos bastidores, a declaração foi recebida com um misto de apreensão e motivação. Jogadores e membros da comissão técnica do Fluminense entenderam o comentário como uma provocação saudável. Um dos líderes do elenco chegou a responder: é sempre bom saber que outros jogadores reconhecem nossa qualidade. Vamos usar isso como motivação para mostrar nosso verdadeiro potencial. A torcida tricolor, por sua vez, demonstrou reações diversas. Nas redes sociais, muitos aproveitaram para reforçar o apoio ao time, enquanto outros fizeram questão de cobrar mudanças para que a equipe retome o caminho das vitórias. Hashtags como #ReageFlu e #Unidos pelo Tricolor começaram a ganhar força entre os apaixonados pelo clube. Para o Grêmio, a fala de seu atacante também serviu como uma forma de ressaltar a competitividade do Brasileirão. Esse campeonato é muito equilibrado. Mesmo os times que estão mais abaixo têm qualidade para vencer qualquer partida, explicou ele, ressaltando que o Fluminense ainda tem tempo para dar a volta por cima na competição. O treinador do Fluminense também foi questionado sobre a declaração do jogador gremista e usou a oportunidade para defender sua equipe. Sabemos que o momento não é o ideal, mas estamos trabalhando duro para mudar isso. O importante é que o grupo está unido e focado em melhorar. As palavras dele só reforçam que temos potencial e que precisamos provar isso em campo. Essa não é a primeira vez que um jogador adversário chama atenção para o desempenho do Fluminense. O clube, que historicamente é conhecido por sua garra e tradição, parece enfrentar dificuldades para encontrar consistência nesta temporada. Ainda assim, para muitos, a equipe tem qualidade suficiente para se reerguer. O comentário também reacendeu a discussão sobre o papel da torcida. Com uma das fanbases mais apaixonadas do Brasil, o apoio vindo das arquibancadas pode ser o diferencial para que o Fluminense recupere a confiança e volte a conquistar pontos importantes no campeonato. A torcida é o nosso combustível, afirmou um dos jogadores tricolores após o treino. Apesar da surpresa do atacante gremista, é inegável que o Fluminense continua sendo um dos times mais respeitados do futebol nacional. Suas conquistas e a capacidade de revelar talentos são marcas que o colocam como um dos gigantes do esporte. O Fluminense é um adversário que nunca podemos subestimar, concluiu o jogador do Grêmio. O próximo confronto entre Grêmio e Fluminense, aliás, promete ser ainda mais emocionante após as declarações. Os jogadores tricolores estão determinados a usar as palavras do adversário como um incentivo extra para buscar a vitória e dar uma resposta dentro de campo. Com a temporada entrando em sua reta final, os dois clubes terão que mostrar sua força para alcançar seus objetivos.
Enquanto o Grêmio luta para se manter entre os líderes, o Fluminense busca reencontrar o caminho das vitórias e provar que ainda é uma força a ser respeitada no Brasileirão. A fala do atacante gremista, embora simples, serviu como um lembrete do potencial do Fluminense e de como o futebol é imprevisível. Para muitos, essa declaração pode marcar o início de uma reação do time tricolor, que agora tem um motivo a mais para superar seus desafios e buscar uma recuperação. Seja como for, a confissão de surpresa deixou claro que o Fluminense ainda é um time que desperta atenção e respeito, mesmo em momentos difíceis. Cabe agora à equipe transformar essas percepções em resultados, mostrando a todos que nunca é tarde para surpreender no futebol. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O comentário do atacante do Grêmio sobre a posição do Fluminense no Brasileirão não passou despercebido. A surpresa expressa em suas palavras gerou uma onda de reações, mostrando como o futebol brasileiro é movido tanto pelas emoções dentro de campo quanto pelos discursos fora dele. Em um campeonato tão competitivo, cada declaração tem o poder de mexer com o ambiente de um clube e sua torcida. Quando você olha para o elenco do Fluminense, é impossível não pensar que eles deveriam estar mais acima na tabela, disse o atacante gremista, em tom de admiração. Essa análise, mesmo que feita de forma espontânea, abriu um debate sobre o desempenho do time carioca. Para muitos, a fala evidenciou a percepção externa de que o Fluminense é um gigante que ainda não encontrou seu melhor futebol na temporada. Os números, de fato, não favorecem o Fluminense neste momento, mas a análise do atacante gremista vai além das estatísticas. Ele destacou a tradição do clube, a força da base e o potencial técnico da equipe como fatores que tornam sua atual posição ainda mais intrigante. Essa visão trouxe à tona a cobrança de que o time precisa apresentar resultados condizentes com seu histórico. Enquanto isso, no vestiário do Grêmio, a declaração foi interpretada como uma demonstração de respeito ao adversário. Para um dos líderes gremistas, as palavras do companheiro mostram que o futebol brasileiro, apesar de suas adversidades, continua competitivo e cheio de surpresas. Nós sabemos que o Fluminense tem condições de virar o jogo a qualquer momento, afirmou o jogador. Por outro lado, no Fluminense, o discurso foi usado como combustível. A comissão técnica trabalhou durante a semana para transformar a surpresa expressada pelo adversário em motivação para o elenco. É hora de mostrar que o Fluminense é maior do que qualquer dificuldade. Vamos usar isso como um chamado à ação, comentou um dos integrantes do staff técnico. A torcida tricolor, que sempre desempenha um papel essencial, também viu na declaração uma oportunidade de mostrar sua força. Campanhas de incentivo nas redes sociais começaram a surgir, com mensagens pedindo apoio incondicional nos próximos jogos. Eles acreditam em nós, e nós acreditamos neles. Juntos, vamos mudar essa história, escreveu um torcedor em uma postagem viral. O impacto das palavras do atacante gremista também chegou aos dirigentes do Fluminense. Para eles, a declaração foi um lembrete de que o clube ainda é visto como um gigante, mesmo em momentos difíceis. Em reuniões internas, foram discutidas estratégias para reforçar o elenco e recuperar a confiança dos jogadores. Precisamos honrar a camisa que vestimos, destacou um dirigente. Analistas esportivos apontam que esse tipo de situação é comum em um campeonato tão equilibrado quanto o Brasileirão. O Grêmio, que também enfrentou oscilações em temporadas passadas, entende bem o desafio de se manter competitivo em uma liga tão exigente. A fala do atacante, portanto, pode ser vista como um alerta tanto para o Fluminense quanto para outros clubes que vivem momentos semelhantes. Por outro lado, a declaração também levantou uma reflexão sobre como a comunicação entre jogadores, clubes e torcedores pode influenciar o desempenho dentro de campo. O reconhecimento público vindo de um adversário pode servir como motivação, mas também como uma cobrança extra. Para o Fluminense, o desafio é transformar essa pressão em uma força positiva para reagir no campeonato. Com a temporada ainda em andamento, o Fluminense tem tempo para mudar sua trajetória. As palavras do atacante gremista, embora inesperadas, podem ter sido o empurrão que o clube precisava para se reorganizar e buscar melhores resultados. No futebol, momentos como este muitas vezes se tornam um ponto de virada,
e o tricolor caiu. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.